Bom dia, boa tarde, boa noite, Roberto Cardoso. Você certamente teve conhecimento de alguma notícia em que um pai teria esquecido o filho dentro do carro e quando voltou, o filho estava morto. Isso já aconteceu por muitas e muitas vezes. Quase que recentemente, um cidadão que não era acostumado a levar o filho para a creche, ou a filha para a creche, e naquele dia, quem fazia isso sempre é a esposa, ele teve que fazer e colocou a criança no banco de trás para levá-la para a creche e depois iria para o seu expediente. Simplesmente, ele não foi para a creche, foi direto para o trabalho, estacionou o carro e foi trabalhar. E a criança ficou no carro fechado por mais de 4 horas. Quando ele retornou, a criança estava morta. Mas por que isso acontece? Acontece simplesmente porque nós temos no nosso cérebro um caminho preferencial para tudo que fizemos. Nós vamos para o trabalho no mesmo trajeto, levamos as mesmas coisas. Então, nós criamos uma habitualidade e o nosso cérebro, como ele é muito malandro, ele não gosta de raciocinar, então ele cria um engrama motor que determina tudo aquilo que nós vamos fazer durante o dia, os hábitos. Passamos pelas mesmas ruas, vamos para os mesmos locais, e por força desse hábito, quando nós saímos do caminho que está acostumado o nosso cérebro, nós esquecemos. Mas eu vou lhe ensinar alguma coisa para que isso não aconteça com você. O nosso cérebro, ele se impressiona com coisas grandes, dantescas. Vou lhe dar um exemplo. Se eu lhe perguntar, por exemplo, alguma coisa que foi notícia, foi noticiário, mas não houve grande repercussão assim, alarmante. Por exemplo, o acidente em que morreu Ulisses Guimarães. Se eu perguntar para você o que você estava fazendo quando recebeu a notícia da morte do Ulisses Guimarães, provavelmente você não vai saber responder. Mas se eu disser para você o seguinte, me diga o que você estava fazendo quando você recebeu a notícia do ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Certamente você saberá o que estava fazendo naquele momento. Se eu perguntar para você o que você estava fazendo quando recebeu a notícia do incêndio da Boate Kiss, também você vai saber. O seu cérebro guardou isso aí porque foi muita repercussão, foi alguma coisa muito grande. E o seu cérebro guardou os mínimos detalhes. Então, se você vai fazer alguma coisa que não está previsto fazer, um desvio que você vai ter que fazer, fora do comum, fora do habitual, você cria uma imagem grande, muito grande. Por exemplo, você vai ter que levar o seu filho para a creche, coisa que você não está acostumado a fazer, mas faz eventualmente. Então você faça o seguinte,
coloque no seu cérebro a imagem da criança impedindo, mas uma criança do tamanho de uma casa, uma criança muito grande, que impeça você de abrir a porta do carro quando você for sair do carro. Então você coloca a criança no banco de trás e cria aquela imagem, manda para o seu subconsciente a imagem de que quando você for sair do carro, vai tentar abrir a porta, mas a porta não vai conseguir abrir porque tem um bebê gigante travando a porta. Isso vai acontecer o seguinte: você pode até esquecer de levar a criança na creche, mas quando você chegar no estacionamento do local lá onde você vai trabalhar, quando você vai abrir a porta, o seu cérebro vai se lembrar da criança. Porque no seu cérebro está gravado que aquele ato de abrir a porta não vai ser concretizado porque tem uma criança muito grande impedindo esse ato. E você lembra da criança. Agora você não vai abandoná-la. Claro que você vai ter que retornar para a creche que você esqueceu e tal, ok? Faça isso, que eu garanto que funciona.